Queria, antes de iniciar aqui a palavra, lembrar os irmãos que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Cantamos aqui louvor que era eu, o condenado era eu. Deus se fez maldição em nosso lugar, nos concedeu a bênção de termos a sua vida, nos trouxe aqui à sua casa hoje. Deus hoje preparou um ambiente especial para falar aos nossos corações. A única coisa que vai nos impedir de receber a bênção do Senhor é se nós nos trancarmos dentro de nós. Mas não é esse o propósito de Deus, Deus te trouxe aqui, trouxe a minha vida para ministrar os nossos corações, para poder falar com as nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos aqui antes de iniciarmos a leitura da palavra. Vamos estar orando. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em família. Senhor Espírito Santo, nós clamamos pela Sua presença aqui nesse santo lugar. Senhor, é o Senhor quem fala, é o Senhor que abençoa, é o Senhor quem visita, Deus, é o Senhor que convence dos nossos pecados. Senhor Espírito Santo, nós damos ao Senhor, ó Pai, toda o nosso coração, ó Pai, oferecemos as nossas vidas, o que nós temos de melhor para o Senhor, ó Pai. Capacita, Jesus, a cada um de nós, para então ouvirmos a Sua palavra, Senhor, mesmo que de um modo simples, mas quem opera todas as coisas neste lugar é o Espírito Santo de Deus. Louvamos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o nosso texto de hoje está em Êxodo, no capítulo 33, e no versículo 15. Êxodo 33, capítulo 33, e no versículo 15. Quando os irmãos encontrarem, os irmãos nos dizem, por favor, glória a Deus, encontrei. Amém? Glória a Deus? Aleluias. Vamos ler então, versículo 15 nos fala assim: Então disse Moisés: Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém? A igreja pode estar assentada. Irmãos, pela manhã, nós meditamos na palavra do Senhor, e o título da mensagem que Deus nos concedeu pela parte da manhã foi a presença de Deus na vida do discípulo. Nós vamos fazer aqui um breve apanhado daquilo que foi dito na parte da manhã. Caso você não tenha vindo, você vai estar tendo a ideia de como foi a mensagem que Deus trouxe aos nossos corações, bem resumidamente. Então esse foi o título, na parte da manhã, o tema, a presença de Deus na vida do discípulo. Nós falamos aqui sobre a Arca da Aliança, que ela tipificava a presença de Deus no meio do povo ali de Israel. Essa arca, ela era um móvel, mas ela não era um móvel qualquer, ela era um móvel de madeira, e era feita da madeira chamada acácia, e ela era toda revestida de ouro maciço. Dentro dessa arca, existiam as tábuas da lei, existia a vara de Arão, e também, em cima dessa arca, existia a figura de 2 querubins, que eles com as suas asas, eles faziam, era mais ou menos assim, como se eles tocassem as asas uma na outra. E esse lugar, ele tinha o nome de propiciatório. Esse era um lugar especial, onde Deus manifestava a sua glória ali, no meio do seu povo. Mas, aonde estava a arca, estava então a figura da presença do Senhor Jesus. Mas por conta do pecado do povo, por conta dos erros do povo, a arca ela foi retirada de Jerusalém, por conta dos vários erros, dos vários pecados ali do povo. E ela foi levada justamente pelos rivais do povo de Jerusalém, que eram os chamados filisteus. Os irmãos lembram do gigante Golias? Que nós tanto ouvimos falar dele, Homem forte, se eu não me engano, quase 2 metros de altura. Os filisteus, eram homens gigantes, eram fortes,
E os filisteus, eles tinham a capacidade de, nas suas lutas, eles carregavam lanças de madeira que pesavam até 7 quilos. Eles tinham tanta força que com facilidade eles pegavam aquela lança de 7 quilos e mandava longe aquela lança, ela ia até o alvo. Então imagina que povo terrível que é. Foi justamente também esse povo que o menino Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, venceu. Então nós vemos aí que até aí Deus é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Mas então a arca, nesse período, por conta do pecado do povo do Senhor, ela foi levada então pelos filisteus. Mais adiante, foi ungido um rei em Israel, cujo nome dele era Saul. E Saul também, a palavra nos fala que era um homem de uma beleza extrema, um homem alto, forte, que chamava atenção. E o reinado de Saul, ele foi marcado por ser um reino cujo seu rei queria para si a popularidade. Saul, ele não estava nem um pouco preocupado com a presença de Deus, ele não estava nem um pouco preocupado em trazer o símbolo da presença de Deus, que era a arca, para o seu reino. Saul estava muito preocupado com a aparência, preocupado como os demais reinos ia ver, ele agindo no meio do povo dele. Estava preocupado com várias coisas. A última preocupação que ele tinha era com a arca da aliança, era com a presença do Senhor Jesus. Porém, mais adiante, chega o período em que é ungido Davi como rei de Israel. E nesse período as coisas mudam. Davi, ao contrário de Saul, ele teve uma grande preocupação. A preocupação de Davi era trazer a arca da aliança para o povo de Israel. A preocupação de Davi, então, não era com a sua autopromoção. Comentamos aqui hoje de manhã também. Davi não estava preocupado da forma que ele ia reger o povo, ele não estava preocupado em que a forma que os reis que estavam ao lado dele poderiam pensar dele, mas Davi estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Então Davi, ele toma uma decisão para poder, com o intuito de honrar o nome da pessoa do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Davi ele ajunta 30 mil homens, a palavra nos fala 30 mil homens, e ele vai até a casa de Abinadab para buscar a arca da aliança, que era tipo da presença de Deus. Então você imagina, aquilo que Davi fez, o esforço que Davi faz. Ele prepara 30 mil homens, e como eu disse de manhã, imagina você à frente de 30 mil homens. Tem irmãs aí que tem 2, 3, 4 filhos, eu fico imaginando, meu Deus, como é que consegue cuidar de um aqui, o outro lá, um corre para cá, como é que faz isso? Agora imagina, Davi estava à frente de 30 mil homens, ele foi o exemplo para 30 mil homens, ele foi junto, ele só não guiou os homens, mas ele foi junto. Então Davi, ele busca a arca da aliança, que é a presença de Deus, e ele faz algo muito interessante. Davi traz a arca da aliança, e ele traz essa arca para o governo da nação. Ele traz para o lugar chamado a cidade de Davi. Então Davi vai e ele dá a devida honra à figura da arca, que tipificava o Senhor Jesus. Davi, então, teve a preocupação de trazer a presença do Senhor Jesus tipificada, a presença de Deus tipificada na arca, para o centro do seu reino, para a cidade de Davi. E aqui fica para nós também um grande ensinamento. Nós, assim como Davi, nós devemos também trazer Deus, trazer Jesus para o centro do controle das nossas vidas. Todas as vezes que nós queremos ser abençoados, nós precisamos de Deus no controle da nossa vida. Quando nós não temos Deus no controle da nossa vida, nós estamos prestes a fazer como Saul, ficar preocupado com as nossas atitudes, ficar preocupado com o nosso dia a dia, com a nossa correria. Olha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro,
e às vezes queremos colocar a mão e as coisas não adiantam, não vão, né? Elas não caminham. Então precisa fazer aquilo que Davi fez, trazer a arca, trazer a presença de Deus para o centro das nossas vidas. E onde estava a arca da aliança, acontecia algo especial. A arca estava ali para poder abençoar o povo, mas desde que a pessoa seguisse as ordenanças. Já havia nesse período a lei de Moisés, que dizia o seguinte: olha, a arca, ela não deve ser carregada em outro lugar, a não ser nos ombros. A arca era para ser carregada nos ombros, não era para ser carregado na mão, né? Eu até comentei de manhã, falei, os ombros, interessante, por quê? E me veio na mente uma alegoria seguinte, né? Para aqueles que têm seus filhos pequenininhos, ou as menininhas, né, sai para poder passear, ou quando a gente mesmo era pequeno, né, saía com os nossos pais para passear, o pai ali, de mão dada, dava 5, 6, 10 passos, alegria na hora de sair de casa, aí daqui a pouquinho fala assim, mãe, pai, eu estou cansado. Aí o que a criança faz? Não faz assim, ó? Me pega, não é isso mesmo? Aí às vezes o que o pai faz? Ele sai arrastando a criança pela mão? Não, muitas vezes o pai pega a criança e joga ela aqui no ombro, traz para aquela criança um lugar de destaque, ela vai estar lá de cima olhando todas as coisas. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, olha o seu filho, hein? Olha a sua filha, que gracinha. E o pai fica ali todo orgulhoso. Irmãos, a arca da aliança era para ser trazida aqui aos ombros, no lugar de honra, no lugar de destaque. E Davi fez isso. No período da manhã, destacamos também dentro da mensagem da manhã, 3 personagens que trouxe para nós exemplos para que nós pudéssemos, em parte, saber e em parte seguir. Os 3 personagens, 2 fizeram coisas que eram maus, né, diante do Senhor, e um respeitou a presença da arca. O que fez, o que era de errado, foi usar. A palavra nos fala que ele desobedeceu a lei. Como eu tinha dito aqui, a lei era para que a arca fosse carregada aos ombros. E usar, ele tem a excelente, né, só que não, ideia de fazer o seguinte, bom, para que eu vou levar essa arca no ombro, se eu posso fazer um carro novo? E a palavra nos fala que usar, ele carregou a arca da aliança, que era para ser carregada nos ombros, que era uma ordenança de Deus, ele foi e carregou essa arca num carro novo. E a palavra nos fala que no meio desse trajeto, os bois daquele carro, eles tropeçaram. E Uzá, de repente, com medo daquela arca ir ao chão, ele levou a mão à arca, ele quebrou a ordenança, ele não respeitou aquilo que Deus tinha falado ao coração do povo. E ao tocar na arca, ele é fulminado na mesma hora. Uzá, ele morre fulminado. Depois a palavra nos fala de Mical, que era a mulher de Davi. Depois que passou esse período difícil ali em que Uzá morre, a palavra nos fala que Davi chegou a ficar triste e falar, não gente, olha, vamos parar, porque para mim não dá mais. Aconteceu, né, já morreu um homem aqui, mas Davi superou isso junto com os outros que ficaram e continuaram caminhando. O propósito era que a arca chegasse ao centro da vontade de Deus, e essa arca chegou até lá. Davi, ele entra com a arca da aliança no lugar onde ele separou para adorar o Senhor, na cidade de Davi. E a palavra nos fala que Mical, a sua esposa, ela estava na janela assim, ó, olhando. Quando Davi entrou com o povo, Davi sabia o que ele estava trazendo consigo. Davi sabia o poder que era a arca da aliança. Davi sabia que essa arca, ela tipificava a presença do próprio Deus no meio do povo. E ele sabia também que aonde ele estava presente, aonde a arca estava presente, havia segurança, havia alegria, havia bênção naquele lugar. E era um motivo de alegria. Davi, depois de seguir com os seus 30 mil homens, ele entrando ali na cidade de Davi, ele por certo festejava muito aquela arca.
E a gente vê aqui os irmãos, né, dançando e tal. Para mim, ver eu dançar só uma dificuldade, sou todo duro. Mas eu vejo os irmãos dançando, poxa, meu Deus, eu queria, né, conseguir dançar na presença do Senhor assim. Davi, a palavra fala que Davi estava muito feliz. Havia um povo com ele que estava jubiloso. E o povo, eu creio que o povo dançava, o povo cantava, o povo louvava, né, com instrumentos ao Senhor, porque a presença de Deus estava ali, a arca estava voltando para a cidade, aonde era a cidade do povo de Deus. Não tinha motivo para ninguém ficar na janela, não tinha motivo algum, mas Mical fez questão de olhar a alegria do povo lá, ó. E o pior, se ela ficasse só olhando, mas a palavra nos fala que ela desprezou no seu coração, ela desprezou Davi, ela desprezou o povo. Mas pior do que isso, quando ela despreza Davi, ela despreza a adoração do povo de Deus, ela estava também desprezando a presença de Deus na vida dela. Então, Mical, ela se torna fria. Era para Mical estar lá embaixo, junto com o povo, adorando. Olha, Deus está nesse lugar, Deus está presente. O que é que eu tenho que ficar fazendo na janela? Eu até citei, né? Se a gente pergunta assim, olha, a janela é lugar de quê? Geralmente, a gente encontra na janela as pessoas que ficam ali olhando a paisagem, né? Ou então a pessoa que gosta de fazer no juízo de valor da vida do outro. Foi o que Mical fez. Ficou lá de cima e ainda por cima julgou ali a Davi. Então, Mical, ela se tornou fria, ela não se deixou ser contagiada pelo fogo do Espírito Santo, pelo fogo da alegria do povo de Deus. Mas a palavra também nos fala de um personagem que também serve para nós como exemplo, que foi o Obed-Edom, porque ele recebe a arca da aliança na sua casa, no período em que Davi precisava de colocar a arca da aliança em algum lugar, mas Davi não sabia onde ia deixar. Essa arca foi deixada na casa de Obed-Edom. E foi a melhor coisa que aconteceu, eu creio, na vida de Obed-Edom, porque a palavra nos fala que a arca, irmãos, ela ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E olha, os 3 meses que a arca ficou lá, a palavra nos fala que a vida de Obed-Edom, a vida de toda a família de Obed-Edom foi transformada. Agora você imagina, 3 meses somente que a arca ficou ali, mudou toda a vida daquela família. Irmãos, quando Jesus, ele chega nas nossas vidas, ele é como essa arca. Quando ele chega, nada fica como está, não tem jeito. Quando você vem a um culto desse, você pode entrar e falar assim, ó, talvez eu não vou receber bem a palavra. Talvez o pregador da noite, ele fala embolado, ou eu não entendo o que ele quer falar, ou está meio difícil de compreender. Ah, mas tem uma coisa que a gente não consegue escapar, o louvor. Eu lembro lá em casa como é que era, quando eu me converti. Às vezes, olha, vamos na igreja? Eu falava assim, vou na igreja não, vou ficar aqui. Chegar lá toda a vida, o pessoal pregando, vou não. Aí, vamos na igreja? Tá bom. Primeira coisa que eu chegava na igreja, começava a cantar o hino, tá eu com o bocão aberto, chorava. E quanto mais eu queria segurar meu coração, mais eu chorava. Ninguém fica da mesma forma quando a arca está presente. Eu creio que você hoje também veio a esse lugar e você não está da mesma forma não. Às vezes você entrou aqui pensando, será que Deus vai falar comigo nessa noite? Será que eu estou no lugar certo? Às vezes você entrou aqui buscando uma resposta de Deus. É para eu congregar aqui? É para eu continuar a servir a Deus? É para eu tomar essa decisão amanhã? Você está onde a arca está presente. Então eu quero que vocês saibam que você está no centro da vontade de Deus. Se você está ali, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Fica tranquilo, algo extraordinário vai acontecer. Talvez você não veja ali. A palavra não nos fala qual foi o momento que a operação da arca da aliança na casa de Obed-Edom começou a agir. Mas fala que em 3 meses tudo mudou. Às vezes veio na casa do Senhor, busca uma bênção e até ontem ela não chegou. Às vezes no seu coração, Senhor, se até amanhã não vir, eu desisto. Não chegou amanhã ainda? Deus pode mudar todas as coisas no segundo.
Tem um louvor que fala assim, é de repente que Deus age na vida do crente. Então Deus modifica a nossa história de uma hora para outra, no piscar de olhos. Basta a presença de Deus, basta a arca da aliança estar junto de nós, como fez Davi. E a palavra de hoje, o título dessa noite, onde vamos meditar, é o poder da presença de Deus. E está justamente no texto em que nós lemos aqui, no Êxodo 33:15. Vou ler novamente, né? O 33:15 fala assim: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Está aqui falando sobre, novamente, a presença de Deus. E o que significa entrar na presença de Deus? Bom, a gente pode pensar assim, Deus não é onipresente? Ele não está em todo lugar? Nós podemos responder sim, Ele está em todo lugar. Bom, mas então isso quer dizer que eu sempre estou na presença dEle? Pode ser que sim. Mas no culto, irmãos, aqui no culto público, no culto de hoje, algo é diferente. Hoje é o dia de domingo. Sabemos que hoje é um dia especial, é um dia do Senhor. É um dia onde a presença de Deus está à nossa disposição, mesmo que nós não venhamos a merecer. Ele se coloca disponível para nos abençoar. Sempre nós deixamos de receber uma bênção porque nós não nos colocamos disponíveis para sermos abençoados. Mas Deus sempre está disponível para abençoar a sua igreja. A presença de Deus, na verdade, ela não diz respeito apenas a esse lugar aqui físico, mas diz respeito também a um relacionamento com Deus. A um relacionamento com Deus. Eu quero dar aqui um exemplo para os irmãos. Eu posso estar dentro de casa, lá, com a minha esposa, fisicamente, mas não presente, de fato. Eu posso estar lá, mexendo no telefone, mexendo ali no Zap, e ela fala assim, ei, Ney, assim, 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 e eu estou lá. Hein? Já aconteceu isso aí com alguém aqui? Nem precisa levantar a mão, né? Está ali mexendo no telefone e fala assim, o que você falou? Irmãos, nesse momento a gente vê que, nesse caso, o mais importante nem era talvez a presença física, mas era o relacionamento, era a questão de dar atenção, era a atenção de ouvir a pessoa. E em Êxodo capítulo 33, ele nos fala que Deus fala, então, com Moisés, diz o seguinte, vai, sobe daqui, tu e teu povo, que tiraste do Egito, e eu enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os teus inimigos, os amorreus, os filisteus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Mas eu não subirei contigo, porque o povo é um povo de dura cerviz. Irmãos, Deus ali falava com Moisés que ele podia ir. Ele podia então tomar posse daquela terra, seguir junto com o povo no caminho ali, ao caminho da terra que emana leite e mel. E foi prometido a ele que juntamente dele ia a presença de um anjo da parte do Senhor nosso Deus. E não era lá uma companhia ruim não, viu? Eu não sei dizer aqui, mas existe texto nas palavras que fala que anjos acabaram com milhares de homens numa fração de segundo, uma força descomunal. Deus estava enviando ali uma companhia que não era uma companhia ruim não. Moisés podia olhar e falar assim, não, tudo bem, se o Senhor não vai um anjo aqui comigo, tá bom, qualquer coisa ele vai me ajudar aqui, se no combate eu falhar, ele me protege. Mas Moisés tem uma atitude nobre, ele vira para o Senhor e fala assim, eu não subirei, ele vira e fala assim, eu não posso ir se o Senhor não for comigo.
Moisés, apesar de ser liderança no meio daquele povo, apesar de ter várias experiências com o Senhor Jesus, apesar de Deus colocar um anjo dele à disposição de Moisés, creio que não fosse nenhum anjo fraco, um anjo forte para ajudar Moisés. Moisés queria a presença do Senhor Jesus no meio dele. Moisés estava então convencido que sem Deus era impossível vivenciar aquela vitória. Deus não estava dizendo para Moisés, olha, você vai para um lugar ruim, você vai para um lugar terrível, não. Ele ia subir para uma terra que emana leite e mel, mas Moisés fez questão de vivenciar essa vitória ao lado daquele que proporcionou a vitória para ele, ao lado do seu Deus. Nas nossas vidas não é diferente, irmãos, nós precisamos vivenciar todas as vitórias ao lado do nosso Deus. Se nós temos uma porta aberta, vamos agradecer ao Pai. Se nós tínhamos a saúde em falta e foi renovada, vamos celebrar com o Senhor nosso Deus. Se Deus instituiu o casamento, vamos glorificar a Deus. Se Deus supriu a nossa despensa, Deus pode até enviar um anjo lá para te, mas Senhor, eu quero a sua presença. A sua presença, ela é imbatível, ninguém se compara à presença do nosso Deus. Foi isso que Moisés entendeu. E a presença de Deus, ela havia separado o povo de Deus dentre todos os povos das nações, entre todas as nações que estavam ali. A presença de Deus separou o povo de Israel. Nós sabemos que Israel é um povo escolhido por Deus. E o que é que Israel fez para isso? Para poder ser escolhido? Não fez nada. Simplesmente agiu do coração de Deus. Foi o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus. Foi a nação eleita. E o mesmo, irmãos, aconteceu comigo e aconteceu com você. A única coisa que nos diferencia daqueles que não creem no Senhor, dos incrédulos, é o fato de que Deus está conosco, aleluia. Isso nos traz diferença com as demais pessoas. Por quê? Porque Ele primeiro nos amou. Nós não merecemos, como eu disse, não merecemos, mas o amor de Deus, ele é incondicional. E a palavra de Deus nos fala uma coisa tão gostosa de saber, que o amor de Deus, as misericórdias, se renova a cada manhã. Nós chateamos tanto ao Senhor, aborrecemos tanto ao Senhor, né? Fazemos tanta coisa errada, e na virada do dia, as misericórdias se renovam. Então imagina que Deus glorioso, que Deus bom que você serve, que Deus maravilhoso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e o seu amor, ele é incondicional, independente da forma que você é. Se eu sou gente boa, se eu sou ranzinza, se eu sou mais gordinho, se eu sou baixo, né? Eu vou falar só de mim agora, se eu sou careca, né? Por enquanto só tem eu de careca aqui na igreja, né? Se eu sou careca, Deus não quer saber. Ele me ama condicionalmente, Ele ama você incondicionalmente, independente da sua situação. Se chegou triste, se chegou cansado, se chegou no culto, eu não quero conversar com meu irmão que está aqui do lado, não. Não tem problema. Deus te ama da mesma forma. Ele transforma a sua vida. Moisés, assim como Davi, ele não se preocupou com as outras nações. Ele não se preocupava com as estratégias que os outros povos podiam ter. Ele preocupava com a presença do Senhor Jesus. E Moisés entendeu que a única maneira de sobreviver naquele deserto era ter a presença de Deus com ele. Ele sabia que a única maneira de chegar até a terra que emana leite e mel com vida era juntamente da presença de Deus. A única maneira de nós vencermos um tempo tão difícil quanto esse, irmãos, é com a presença de Deus. Não é verdade? Quantos aí sucumbiram, quantos pararam na caminhada, quantos tiveram enfermidade, quantos passaram para o Senhor? Deus nos permitiu estar aqui. Então, nós temos que fazer como Moisés, fazermos questão da presença de Deus. A única maneira de sobrevivermos em 2022, 2023, até Jesus voltar, é nós termos a presença de Deus conosco. E Moisés fez questão da presença de Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 14, depois os irmãos podem ler em casa, fala assim, olha,
que Deus responde a Moisés, porque Moisés tem um relacionamento com Deus. Ele fala, ó, se o Senhor não for, então eu não quero ir. E Deus vai e responde a Moisés no versículo 14 do capítulo 33, falando assim: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Glória a Deus. Irmãos, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Deus enviou, eu creio, com o melhor anjo ali para ir com Moisés. O bom Deus, carinhoso Deus, separa sempre o de melhor para você e para mim. Mas Moisés falou assim, ó, tá bom, o anjo pode ser forte, mas pai, o que eu quero é a sua presença comigo. Vem comigo, pai, eu quero a sua presença comigo. E o próprio Senhor responde a Moisés, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Era como se Deus estivesse dizendo, Moisés, olha, não importa o inimigo, não importa a luta, se são os filisteus, são aqueles homens lá, gigantes de quase 2 metros, que carregam lanças de 7 quilos na mão, não importa. Não importa se são as enfermidades, não importa se são as provas, você sempre achará em mim descanso. A minha presença vai contigo e você vai descansar. Se eu não me engano, Davi também, né, comentou isso a respeito. A presença de Deus me faz descansar. Irmãos, a presença de Deus hoje te faz descansar nessa noite. A gente chega aqui correndo, né, coração tribulado, às vezes palpitando, saímos de casa naquela correria para chegar a tempo culto, ou às vezes o próprio coração ansioso de uma resposta, um sofrimento, uma coisa. Deus te trouxe aqui para te fazer descansar. Fica tranquilo, descansa. Você está na casa do seu pai, você está diante da aliança, você está diante da arca da aliança. A presença de Deus também esteve marcante na vida de Abraão. Em Gênesis 21, 22, depois os irmãos podem ler em casa, nos fala o seguinte, que a presença de Deus foi tão evidente na vida de Abraão, que até os ímpios reconheceram algo diferente na vida de Abraão. Aqueles que eram ímpios, aqueles que não conheciam Jesus, viram algo diferente na vida de Abraão. Nesse texto fala que Ficol e Abraão, olha, disseram a eles, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. E olha que esse rei, né, o Abimeleque que diz, ele era ímpio, quer dizer, ele não conhecia Jesus, mas ele reconheceu a presença de Jesus na vida de Abraão, chamou a atenção. E, por certo, já aconteceu isso também com alguns dos irmãos aqui. Você está num lugar e a pessoa fala assim, olha, você é um discípulo, você é um servo de Deus. Outro dia aconteceu isso comigo na rua, eu estava na rua andando, uma mulher virou para mim e falou assim, ei, só que ela falou de uma forma diferente, ei, você é da fé? Eu entendi assim, ela me reconheceu como servo de Deus. Você é da fé? Eu falei, sou de Deus. Ela falou assim, ora por mim, por meu casamento. Ela nunca me viu. É o que aconteceu também com Abraão. A presença de Deus na vida do homem, ela faz toda a diferença. A ponto do ímpio olhar para você e falar assim, mesmo que você às vezes não esteja com a Bíblia nas mãos, mesmo que você talvez não esteja, né, vestida de uma forma, né, como, vamos dizer assim, como um discípulo, a irmã, né, eu não estou com uma calça legal, eu não estou com uma saia legal, eu não estou com uma camisa, tá? Não, as pessoas olham para você e falam assim, espera aí, existe algo diferente em você. O mesmo que aconteceu na vida de Abraão, acontece nos nossos dias, porque o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, age também nas nossas vidas. A presença de Deus também foi forte e marcante na vida de Gideão, que está lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 12 e 14, os irmãos depois, se quiserem, podem ler em casa. Lá no versículo 12 vai falar o seguinte, que aparece um anjo do Senhor e diz a Gideão, homem valente, Deus é contigo, né? Diz, o Senhor é contigo, homem valente. E lá no versículo 14 de Juízes 6, fala assim, vai nessa tua força, livre Israel da mão dos medianitas.
porventura não te enviei eu? Irmãos, Gideão, ele era um camarada de pouca coragem. Ele duvidava às vezes, era pouca coragem, tinha no coração de Gideão, mas Deus não, vamos dizer assim, Deus não vai trazer, não vai lembrar a Gideão a sua fraqueza, mas Deus vai e fortalece Gideão com a palavra, diz assim: olha, você, Gideão, é um homem valente. Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele nunca vai evidenciar em nós a nossa fragilidade. O inimigo, sim, o inimigo é especialista em apontar a nossa fragilidade, apontar nossos erros, mas Deus não. Deus aponta os nossos benefícios, as coisas boas que existem em nós. E Deus vê então em Gideão, apesar da sua fraqueza, da sua fragilidade, Ele reforça a vida de Gideão e fala assim: olha, você é um homem valente, vai, Gideão, vai na tua força, você vai livrar Israel da mão dos medianitas. Era como se Deus quisesse dizer: Gideão, existe uma força, Gideão, poderosa em você, que pode fazer você livrar Israel. Essa força é a minha presença, aleluia, essa força é a minha presença. Só quando a presença de Deus está sobre nós, é que nós podemos compreender a glória de Deus. Às vezes entramos aqui e olhamos: poxa, por que o irmão aqui está tão feliz? Por que o irmão chega aqui, ele dança? Por que o irmão chega aqui, ele fica feliz? Por que eu entrei aqui com a cara fechada e estou saindo daqui, parece que me contaram uma piada que eu não aguento de tanto rir, de tanta felicidade? Por quê? Porque a presença de Deus, só se pode compreender a glória de Deus quando está na sua presença. Quando Israel estava no deserto, Deus manifestou a sua presença através da nuvem. E esta nuvem, ela era a manifestação física do compromisso de Deus com o seu povo. Existia uma nuvem ali que ela cuidava do povo ali de Israel. A nuvem, ela cobria o tabernáculo durante o dia e a noite. E ela servia de direção para o povo de Deus. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo ficava parado. E quando ela não se movia, o povo ficava inerte. O povo não fazia nada. O povo não conseguia fazer nada. Então, eles colocavam a sua confiança ali, naquela nuvem visível, que era a presença de Deus. Eles viam ali o cuidado, as mãos de Deus, e eles se guiavam por ali. Irmãos, para terminar a nossa mensagem, hoje a mesma nuvem da presença de Deus, ela paira sobre o lugar secreto. E esse lugar secreto, ele se chama a oração. Deus te trouxe aqui essa noite com o intuito de ter um secreto com você. Um intuito especial de ter um relacionamento com você, através da oração. Deus não te criou para você ficar parado, para você ficar sem fazer nada. Deus não te criou para você acordar, se alimentar, ir trabalhar, ir estudar, voltar para casa, ter uma família. Deus te criou para algo muito maior. Deus te criou para um relacionamento com Ele. E hoje Deus preparou esse dia para relacionar com você, se relacionar com você. Em Mateus 6,6 fala que tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, quem é aqui que já teve um amigo ou tem uma amiga para poder contar um segredo? Levanta a mão. Nós temos sim um amigo para poder contar um segredo. Isso não é bom? Quando a gente pode dividir o segredo com alguém? E sabe aquele segredo que está bem lá no fundo do seu coração? Sabe aquele segredo, sabe aquela notícia boa que você fala assim, que a pessoa fala assim, conta para ninguém não, tá? A pessoa não pode saber não. Aí quando fala aí que a pessoa quer contar mesmo, né? Aí você sabe aquela notícia que você tem que contar para alguém? Aquela notícia boa. Sabe também aquela notícia triste? Talvez você recebe algo triste ali, que está te amargurando e você precisa colocar aquilo para fora, você precisa falar com alguém, senão parece que você vai explodir. Você precisa ter um amigo para poder contar, para poder falar essa notícia.
E sabe quem que é o melhor amigo? Seu amigo Deus, seu amigo Jesus. E a palavra nos fala que Ele está em secreto. Ele está te esperando lá no secreto. Falar com o Pai, é só falar com o Pai. Conta tudo para Ele, Ele te recompensa. Conta os seus segredos para Ele. Divide primeiro os seus segredos para Ele. Ele é o seu melhor amigo. E terminando aqui essa palavra, você pode até dizer, o Dinei falou aqui para eu poder entrar no meu quarto, como uma palavra fala, mas a minha casa é pequena, eu nem tenho um quarto. Aí eu me lembrei de um primo da minha esposa, que a gente conhece, né, conhece desde quando era mais jovem. A casa dele era duas irmãs e ele como homem, mas a casa só tinha 2 quartos. As 2 irmãs dormiam no quarto, os pais no outro quarto, e ele ficava rodando ali pela sala. Às vezes ele não tinha nem lugar onde ficar, dormia lá em casa, dormia na casa de um amigo, ficava ali para um lado e para o outro. Irmãos, e o que eu quero dizer com isso? Não tem problema se você não tem espaço físico na sua casa, não tem problema. O seu secreto com Deus pode ser embaixo do chuveiro, pode ser dentro do ônibus, pode ser quando você está caminhando lá para o seu trabalho, pode acontecer até quando você está aguardando ser substituído por outra pessoa no trabalho e o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. O culto hoje é um lugar secreto, irmãos. Mas aí você diz assim, poxa, um lugar secreto, está todo mundo vendo, todo mundo aberto. Mas em 1 Samuel 16:7, na parte B, fala assim, que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas Deus vê o que está no seu coração. Você pode estar cercado de pessoas aqui no culto público, podemos dizer assim, mas hoje Deus preparou um culto especial, num lugar secreto, que é aqui no seu coração. Amém? A igreja pode estar de pé.